Olá, muito bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos ao nosso devocional diário, aquela palavra de Deus, para iniciarmos o nosso dia na presença do Senhor. E eu sigo aqui na minha saga, lendo e meditando no livro do profeta Oséias, e eu quero compartilhar algo precioso da parte de Deus ao seu coração. Veja o que está escrito. Livro de Oséias, capítulo 6, versículo 1. Está escrito assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará e ao terceiro dia nos levantará e nós viveremos assim diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como nuvem da manhã e como orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca eu os matei. E os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia eu quero, e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram alevosamente contra mim. Olha só que profundo esse texto. Aparentemente, quando nós lemos aqui, parece que tudo isso se trata de uma revelação do próprio profeta Oséias para o povo de Israel. Eles viviam, como eu falei ontem, numa época de muita abundância, eles estavam prosperando muito, financeiramente falando, era uma época muito próspera ali naquele momento, na nação, para o povo de Israel e tudo mais. Mas no meio de toda essa prosperidade, eles acabaram não valorizando e não glorificando e principalmente não adorando somente o nome de Deus e começaram a trazer coisas, trazer adoração a ídolos, a imagens e tudo mais, e fizeram com que se desviassem dos caminhos do Senhor, seguindo suas próprias vontades, suas próprias filosofias, os seus próprios prazeres, tornando uma apostasia presente ali, eles deixando a fé de lado no Senhor. Esse texto era separado, esse conjunto de versículos que eu compartilhei com você, ele é separado em 2 blocos. O primeiro bloco, do versículo 1 até o versículo 3, faz com que nós entendamos que existe um processo de glorificar ao Senhor. Eles estão falando aqui que eles precisariam se tornar o Senhor, porque Ele os despedaçou, mas Ele nos curará, Ele faz a ferida, mas assim, a ligará novamente, né, fazendo com que exista a cura ali, representando isso. Ele diz que depois de 2 dias o Senhor Ele revigorará, e no terceiro dia Ele nos porá de pé, se assim nós vivemos diante dele. E aí ele frisa ainda, né, Oséias falando, conheçamos e prossigamos conhecer o Senhor, como se fosse uma pregação daquelas motivacionais, tentando talvez até de uma forma induzir o Senhor a fazer aquilo que eles estavam falando. E ele fala, esse é um texto muito conhecido, um versículo muito conhecido, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como é alva, a sua vida é como a alva, como o raio do dia, a vinda dele é certa, ele descerá sobre nós como chuva serôdia. Chuva serôdia fala sobre uma prosperidade não somente física, mas também espiritual. Só que quando nós chegamos no versículo 4, é uma fala do próprio Deus, exortando eles. Então, depois de toda essa cena, digamos assim, entendendo que eles não estavam nos caminhos do Senhor, mas estavam ali tentando de alguma forma manipular a vontade de Deus, o Senhor mesmo começa a falar: O que te farei, ó Efraim? O que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como nuvem da manhã, como orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso eu abati por meio dos profetas e pela minha própria palavra eu os matei, e os juízos sairão como a luz, como direção para a vida de vocês. Por muitas vezes, irmãos, nós nos portamos exatamente como o povo nesse momento aqui. Por muitas vezes as nossas orações são lindas e maravilhosas. Por muitas vezes nós choramos diante da presença de Deus, dizendo que nós estamos arrependidos ou que nós amamos o Senhor mais do que todas as coisas, que só a Ele damos glória, só a Ele sim que tem um lugar, como se fosse uma cadeira cativa nos nossos corações. Mas por vezes essas orações, elas não são justas, elas não são corretas e elas são mentirosas por muitas vezes. Por muitas das vezes nós estamos falando aquilo como se fosse talvez recitando uma poesia ou cantando uma canção de amor bonita, só que o Senhor, Ele conhece as intenções do nosso coração, assim como Ele conhece as intenções do coração do povo aqui nesse momento. E no meio desta dissertação do povo na boca do profeta Oséias, o Senhor vem com uma repreensão, dizendo que assim como eles estavam falando tudo aquilo, assim como eles estavam se manifestando tudo aquilo, de forma momentânea, o amor deles era como, ele usa a ilustração, como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada, que logo passa, logo se esquece de tudo aquilo que havia falado, daquilo que Deus havia feito sobre a vida deles, e assim eles passariam a viver novamente da forma como estavam vivendo durante todos esses anos em que Oséias profetizou. Isso é muito sério, porque por muitas vezes nós achamos que as nossas orações podem manipular a vontade de Deus. E eu preciso lembrar você que nessa manhã, o cerne dessa mensagem que o Senhor ministrava ao meu coração é que o Senhor, Ele não se importa muito com as nossas atitudes, com as nossas ações. Isso pode parecer até um tanto quanto herético, uma heresia aqui trazendo para você. A verdade é que o Senhor, Ele se importa mais com as nossas intenções do que propriamente
com as ações, que é aquilo que nós fazemos. Afinal, as ações, elas se tornam realidade através das intenções do nosso coração. Então, eu quero lembrar você que tem muita boa ação aí no mundo travestida de má ação, porque dentro do coração, na verdade, a vontade não era fazer aquilo ou de alguma forma usar aquilo para manipular alguma situação. Assim como o inverso também é uma verdade, existem muitas coisas que nós fazemos pensando em acertar e acabamos por errar. Mas nesse contexto aqui, eu preciso aplicar isso nas nossas vidas nesta manhã, para que nós façamos uma autoanálise, nós reavaliemos os nossos posicionamentos, as nossas orações, a forma como nós manifestamos o nosso amor para com o Senhor, seja com palavras, seja com atitudes. Será que o Senhor ele tem aprovado essas nossas ações? O Senhor fala aqui que ele não quer somente o sacrifício, ele não quer somente os holocaustos, porque ele prefere a misericórdia e ele prefere o conhecimento de Deus. Misericórdia fala sobre arrependimento, o conhecimento de Deus fala sobre relacionamento para com o Senhor. Então não adianta nós queremos ter orações bonitas, canções lindas, sermos cheios de dons, tocarmos, cantarmos, servirmos na igreja, se na verdade o nosso coração ele não for um coração completamente rendido ao Senhor. Eu trago essa mensagem de encorajamento para você nessa manhã, para que você reavalie as suas orações, mas principalmente as intenções do seu coração. Mais vale você buscar um relacionamento com o Senhor, mesmo que não seja algo tão cheio de pompa assim, seja algo tão bonito de se mostrar por aí, sabe? Algo simples, algo eficiente diante daquilo que o Senhor imagina e espera das nossas vidas. Por vezes pensamos que longas orações são mais ouvidas do que as orações curtas e sinceras. Essa não é verdade. Talvez pareça bonito na foto, fique bonito quando a gente ore pelas pessoas e as pessoas observem, talvez, algo que nós manifestamos ali, mas a verdade é que Deus conhece e sonda os nossos corações. Por isso que é importante nós termos a compreensão exatamente de quais são as nossas intenções em fazer tudo, absolutamente tudo aquilo que nós desempenhamos ao longo dos nossos dias. Vamos orar, irmãos? Pai, no poderoso nome do Teu Filho amado Jesus, nessa manhã nós estamos, Senhor, aqui gratos por iniciarmos mais um dia, Senhor, mais uma chance de vida, mais uma certeza que nós temos que assim o Senhor nos permitiu acordar, porque temos um propósito específico para esse dia, e por isso o Senhor fez com que abrisse os nossos olhos e nós pudéssemos levantar das nossas camas, Senhor. O Senhor hoje nos falou sobre uma adoração verdadeira, Senhor, sobre sermos verdadeiros diante do Senhor. Portanto, às vezes nós falamos e pensamos que por muito falar, muito seremos ouvidos, Pai. Por vezes tentamos até, de alguma forma, arrotar uma santidade sobre a vida dos irmãos, e nós sabemos que o Senhor, Ele sonda os nossos corações. E nós não queremos somente parecer cristãos, Pai. E nós não queremos parecer aqueles que creem no Senhor, aqueles que são religiosos, não, Senhor. Nós queremos ser aqueles, Pai amado, que fluem diante da Tua misericórdia, mas que procuram, sim, Senhor, conhecer ao Senhor, Pai, esse relacionamento pleno e genuíno com o Senhor. Que os presentes que o Senhor pode nos dar, Senhor, não substituam o poder da Tua presença sobre as nossas vidas, porque é ela que nós precisamos e é ela que nós carecemos. Por isso nós pedimos, Pai, que o Senhor nos convença, nos conduza diante dos caminhos que assim nós precisamos trilhar para alcançarmos esse lugar de relacionamento com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, independente de como for, irmão. Não precisa querer seduzir ao Senhor. Seja verdadeiro em tudo aquilo que você está fazendo, que Ele mesmo honrará a sua vida. Que o Senhor te abençoe.